aqui é a Helga, com notícias não tão católicas desta última semana de fevereiro de 2020, todas do Glória TV. Do dia 25 de fevereiro, esta. Cardeal Marx, designado como prefeito vaticano para a economia? O cardeal Reinhard Marx será o próximo prefeito da Secretaria para a Economia do Vaticano, soube o padre Franz Schmidberger de uma fonte confiável. Entretanto, o cargo, em seu momento desempenhado pelo cardeal George Pell, foi justamente ocupado pelo padre Juan Antônio Guerrero. Schmidberger foi superior-geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Em sua carta de segunda-feira, com data do dia 24 de fevereiro, Schmidberger escreve também por que o cardeal Marx anunciou que não se apresenta para um segundo mandato como presidente da Conferência Episcopal Alemã. Segundo Schmidberger, Marx carece do apoio em Roma para seu caminho sinodal. A ele e aos líderes do sínodo foi negada uma audiência com Francisco antes de que começasse o sínodo. Marx viu Francisco depois do sínodo, mas depois da audiência não houve nenhum comunicado de imprensa, ainda que, habitualmente, Marx goste de alardear que conta com a admiração romana para seus projetos. Ademais, a recente exortação apostólica de Francisco, Querida Amazônia, decepcionou os desejos de Marx, de sacerdotes casados e diáconos mulheres. Por último, o enfoque áspero de Marx não é popular na Alemanha, nem sequer entre os bispos com ideias afins. É por isso que a sua reeleição não estava assegurada. Mais notícias. Do dia 25 de fevereiro, esta. Francisco sabia que um travesti esteve entre os candidatos para o lava-pés. Francisco surpreendeu-se de que se filtrasse a notícia quando Lucio Brunelli lhe perguntou por telefone se um transexual esteve entre os 12 reclusos para o lava-pés em 2015 na prisão romana de Rebibbia. Brunelli, amigo pessoal de Francisco, foi diretor da emissora de televisão TV 2000, propriedade da Conferência Episcopal Italiana. Francisco disse-lhe que ele não havia escolhido os nomes e que não lhe pareceu correto riscar o de ninguém, agregando: porque ele não é também um filho de Deus? A propaganda de gênero utilizou imediatamente a ação de Francisco para seu próprio benefício. A afirmação de que o travesti, um português que se chama a si mesmo Isabel, foi eleito sem conhecimento de Francisco é provavelmente uma mentira. Brunelli conta sua história em seu livro, editado em italiano, O Papa Francisco, tal como eu o conheci. Mais notícias. Esta do dia 25 de fevereiro. Arcebispo que criticou Francisco foi suspenso. O bispo de Włocławek, Monsenhor Wisław Mering, proibiu o arcebispo de Karaganda, Cazaquistão, Monsenhor Jan Pavel Lenga, de 69 anos, de pregar e celebrar a missa em público. Lenga foi ordenado sacerdote de forma secreta em 1980 na União Soviética e combateu durante muitos anos os regimes totalitários. Desde sua aposentadoria, tem estado residindo no santuário de Lyschen, na diocese de Włocławek. O chanceler diocesano, padre Arthur Niemira, disse que a proibição também se aplica aos contatos com os meios de comunicação. Lenga permanecerá no lugar até que se anunciem outras restrições por parte do Vaticano. Lenga descreve Francisco como um anticristo e herege. Durante as liturgias, menciona Bento XVI em vez de Francisco. Foi Lenga quem fez Monsenhor Athanasius Schneider bispo auxiliar em Karaganda. E ainda do dia 25 de fevereiro, outra notícia, também do arcebispo Jan Pavel Lenga, que diz o seguinte: arcebispo Lenga não respeitará as sanções. Cristo deu-me a autoridade através da igreja para proclamar a verdade a tempo e a destempo, e eu farei isso até que morra, declarou o arcebispo aposentado Jan Pavel Lenga, de 69 anos, depois de ter sido suspenso de facto pelo bispo de Włocławek, na Polônia, Monsenhor Wisław Mering. Ainda que lhe tenham proibido falar com os meios de comunicação, Lenga disse no dia 22 de fevereiro ao website wrealu24.tv
que nem Mering, nem ninguém mais, nem tampouco uma degradação lhe impedirão de proclamar Cristo. Ele chama à conversão Francisco e os pobres bispos. Michal Kolodziej escreve no Twitter que, recentemente, Lenga começou a celebrar a missa tradicional em latim e está a favor do arcebispo Marcel Lefebvre, fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Mais notícias. Louisville, arcebispo Coates joga basquete e celebra a Santa Missa ao mesmo tempo. A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, situada em Louisville, Kentucky, Estados Unidos, publicou um breve vídeo do arcebispo de Louisville, Monsenhor Joseph Coates, jogando uma bola de basquete no estacionamento da paróquia. O jogador de basquete está vestido ainda com a casula que utilizou no dia 23 de fevereiro para oferecer o sacrifício eucarístico na missa de confirmação. A paróquia agradeceu Coates por, abre aspas, causar uma impressão tão grande em nossa juventude, fecha aspas. No mês passado, Coates anunciou que já não tinha câncer depois de submeter-se a uma cirurgia e a quimioterapia para tratar um câncer de bexiga. Mais uma notícia, esta do dia 26 de fevereiro. Cardeal Francisco vai mais lentamente por causa da oposição. O caminho para os sacerdotes casados ainda está aberto, disse no dia 24 de fevereiro, no website do National Catholic Reporter, o cardeal de Bombay, Oswald Gracias, membro do Conselho de Cardeais de Francisco. Sugerindo o truque do caso individual, ele propõe que os bispos da Amazônia ou outros bispos poderiam ainda pedir a Francisco uma dispensa para ordenar homens casados. Gracias disse, ademais, que Francisco está, abre aspas, muito interessado em que as mulheres cumpram um papel mais importante na igreja para a tomada de decisões, fecha aspas. Mas agregou que há pressões, explicando que a estratégia de Francisco é ir mais devagar, para levar todos com ele. Querida Amazônia surpreendeu um pouco a Gracias. Para ele, é muito inteligente que Francisco tenha dado seu aval ao documento final do sínodo, dizendo, por isso, o documento final conserva um ponto de referência válido. Mais notícias. Abade mostra-se como um negro. Para o carnaval desse ano, o abade do mosteiro de Santa Cruz, perto de Viena, apresentou-se esse ano como um negro. O mosteiro conservador liberal publicou fotos nas redes sociais. Em termos de novos membros, é um dos mosteiros de mais sucessos no mundo. A foto gerou muitos comentários entusiastas. Por motivos não claros para os europeus, cruzar os limites do próprio aspecto é considerado nos Estados Unidos um crime terrível, o qual é chamado apropriação cultural no sentido de uso cultural indevido. E uma última notícia. Biógrafo papal. Francisco quer que os bispos peçam permissão para sacerdotes casados. As dioceses amazônicas podem aplicar diocese por diocese para obter uma permissão de Roma para ordenar homens casados ao sacerdócio, escreveu no dia 27 de fevereiro no website commonwealthmagazine.org Austin Everegg, biógrafo do Papa. Everegg cita o cardeal Cláudio Umes, quem disse aos jornalistas que ordenar homens casados deveria ser tratado diretamente pelos bispos em diálogo com Francisco. O bispo de Juína, no Brasil, Monsenhor José Neri Tondelo, disse a Everegg que Francisco jogou a bola para o nosso campo, agregando que agora é o tempo da valentia. Everegg crê que abolir o celibato seria o resultado de um processo sinodal regional. Everegg soube, por uma fonte vaticana anônima, que Francisco está pedindo aos bispos que avancem com propostas concretas. Segundo Everegg, Francisco estava preocupado mais pela polarização sobre o tema e profundamente consternado pela politiqueria dos cardeais Uelê e Sará, que defendem o celibato. Nada mais por este vídeo, mas há muitas mais notícias que trarei pouco a pouco. Até meu próximo vídeo.